Quarta questão diz assim: a trajetória de um projétil lançado da beira de um penhasco sobre um terreno plano e horizontal é parte de uma parábola com eixo de simetria vertical, como ilustrado na figura. O ponto P, a figura começa a aparecer aí, o ponto P sobre o terreno, pé da perpendicular traçada a partir do ponto ocupado pelo projétil, percorre 30 metros desde o instante do lançamento até o instante que o projétil atinge o solo. A altura máxima do projétil, de 200 metros acima do terreno, é atingida no instante que a distância percorrida por P a partir do instante do lançamento é de 10 metros. Quantos metros acima do terreno estava o projétil quando foi lançado? Esse daqui é interessante. Esse ponto P, está vendo ali? É como se fosse a posição da sombra, vamos dizer assim, uma sombra vertical do projétil. O que é interessante você pensar aqui? Traçar um eixo de coordenadas. Ficou. Traçar um eixo de coordenadas, só que esse aqui dá para ficar mais no início. Agora, acho que ficou bom agora. Muito bem. O que nós temos aqui? Que pode ser... ele diz que o projétil percorre 30 metros. Olha só essas informações. 30 metros, isso no chão, esse ponto P, essa sombra dele. Percorre 30 metros até atingir o solo. Então, esse ponto bem aqui é 30. Olha, a gente já tem um ponto. Esse ponto aqui é 0 e 30. Vou até colocar assim, que acho que é melhor. Esse ponto aqui é 30 para X e 0 para Y. Muito bem. Ele diz que a partir do instante do lançamento, ele alcança a altura máxima de 200 metros, ou seja, essa altura aqui é 200, num momento, numa posição aqui no chão de 10 metros. Então, eu tenho um outro ponto aqui, que seria 10 para X e 200 para Y. Beleza? Ele quer saber quantos metros acima do terreno estava o projétil. Então, ele quer saber vou colocar H. A altura em que saiu. Muito bem. Nós temos algumas coisas para sair aqui da situação. A primeira delas é o x do vértice. X do vértice é menos B sobre 2A. Você tem o valor de x do vértice. X do vértice é 10 menos B sobre 2A. E aí, só fazendo o jogo assim, de sinal, você vai descobrir que o B, esse 2A vai passar para lá, vai ficar 20A, e o menos, você se livra lá do B, para que esse menos fique com o A. Se você quiser fazer com calma essa passagem, faça, tá? Isso é uma equação 1 que a gente vai segurar aqui. Tá? Eu quero que você finalize essa ideia aqui, tá? Calma. Outra coisa, a gente tem dois pontos interessantes que nós podemos jogar na equação, na função. A função é o seguinte, é uma função de segundo grau, né? AX mais BX mais C. Essa é a função, a cara da função do segundo grau, quadrática, né? Bora usar esse ponto aqui de baixo, 30 e 0. 30 para X e 0 para Y. Então, quando o 0 for Y, o X vale 30. Muito bem. Essa seria a ideia. Deixa eu só trazer uma informação para você. Você está vendo o que é essa altura H? Essa altura H é justamente a parte da parábola que corta o eixo Y. Então, esse ponto necessariamente ele é igual ao coeficiente C.
esse que é independente aqui, ó. Certo? Lembre disso, que esse coeficiente linear é justamente onde ele corta o eixo y. Então, muito bem. O que nós temos aqui? Então, ficou 900A mais 30B. 30B, só que o B vale sabe quanto? Menos 20A. E esse C é o H. Sabe de onde eu tirei esse daqui? Ó, aqui, ó. Tá bom? Então, eu fiquei aqui com uma equação que deu 0 igual a 900A menos 600A mais H. Muito bem, olha o que vai ficar aqui. Vai ficar H mais 900 menos 600 dá 300A, que isso aqui vai dar 0. Muito bem. Segura isso aqui. Uma equação 2. Eu vou jogar o outro ponto, que é o ponto máximo, que é 10 para x e 200 para y. Então, vai ficar assim. 200 para y, isso, né? E 10 para x. Estou trocando na equação na função quadrática. Mais b vezes x mais c. Então, ficou 200, que é igual a 100A, mais 10B aqui. Então, 10B. O B vale menos 20A, mais H. Então, ficou 200, que é igual a 100A, menos 200A, mais H. Rearranjando, nós ficamos com H menos 100A, que é igual a 200. Certo? O que você vai fazer? Você vai montar um sistema de equações com aquela... Esse aqui é o 3, né? Com a equação 2 e a equação 3. E descobrir o H. Só isso. Dê um jeito. A minha dica é que você multiplique essa daqui de baixo por 3 para aparecer o 300A em cima e o menos 300A aqui embaixo, para quando você somar as duas, ela ir embora, tá? Aí é mais com você. Bora para a última. O vazamento ocorrido em função de uma rachadura na estrutura da barragem de Campos Novos precisa ser estancado. Para consertá-la, os técnicos verificaram que o lago da barragem precisa ser esvaziado e estimaram que quando da constatação da rachadura, a capacidade C de água no lago em milhões de metros cúbicos poderia ser calculada por CT igual a menos... Está aí a função, onde T é o tempo em horas. Com base no texto, analise as afirmações. Vou deixar aqui a função. Aí você vai dizer se é verdadeiro ou se é falso. Olha o que diz a primeira. A quantidade de água restante no lago 4 horas depois de iniciado o vazamento é de 30 milhões de metros cúbicos. Bom, isso aqui é fácil, né? Você vai trocar esse T lá e ver qual o valor da capacidade. Certo? Lá em cima. Depois, a segunda, né? Depois de 3 horas de vazamento, o lago está com 50% da sua capacidade. Bom, como é que você vai fazer isso? Você vai primeiro jogar o tempo valendo 0, para saber quanto é que ele tinha antes. E aí depois você faz o tempo valer 3 e vê se essa quantidade é 50% da capacidade inicial. Só isso. Não esqueça, você tem que jogar o tempo valendo 0 para saber quanto tinha antes. Quanto isso. A capacidade desse lago, sabendo que estava completamente cheio no momento em que começou o vazamento, é de 110 milhões de metros cúbicos. Bom, aqui é justamente a informação que nós precisamos para resolver o de cima. Saber quanto é que tinha antes de começar, ou seja, no tempo igual a 0. Tá? Aqui está implícito que ele quer saber a capacidade quando o tempo era igual a 0, lá na função, tá? E a última, os técnicos só poderão iniciar o conserto da rachadura quando o lago estiver vazio
quando o lago estiver vazio, isto é, 5 horas depois do início do vazamento. Então, para saber que ele vai estar vazio, você vai ter que fazer a capacidade dele ser zero. Deixa eu colocar aqui, antes que você se confunda, você vai ter que fazer em que momento essa capacidade é zero. Aí você vai descobrir o tempo t. Né? E, logicamente, se der o número negativo, não tem sentido um tempo negativo. Bom, essas que seriam as ideias. Qualquer dúvida, se você ainda tiver, estou à disposição no WhatsApp. Tá ok? Abraço para vocês.